de vocês para os outros professores, só que eu duvido que eles tenham lido também, assim como eu, a gente ainda está preparando aula, né? Então, eu vou começar a ler amanhã as coisas. Beleza? Dúvidas da semana passada? Algum comentário? De boa? Então, vamos lá. Bom, gente, origem da vida. A gente vai falar basicamente da evolução química e da panspermia. Vocês lembram disso do primeiro trabalho que vocês fizeram, tá? A evolução química é aquela ideia de que a partir de uma atmosfera rica em alguns componentes, né? De acordo com as condições de pressão, de temperatura, descargas elétricas, foram formados alguns aminoácidos e alguns compostos orgânicos, que deram origem a proteínas e ácidos nucleicos, que deram origem a células primitivas, a organismos primitivos e depois a organismos complexos, né? Essa é a ideia de evolução química, né? E aí a teoria de Oparin que vocês viram lá no primeiro trabalho que vocês fizeram, ela propõe uma atmosfera primitiva da Terra, né? Com a presença de alguns gases específicos, e aí, diante de descargas elétricas, formam alguns compostos moleculares, a chuva arrasta isso para os oceanos, o calor e tudo mais, e isso vão formar as primeiras moléculas autorreplicantes que vão conseguir ser envoltas por alguma membrana e vem uma protocélula. Tudo bem? Por que que eu estou passando rápido? Eu vou passar um vídeo do Átila, vocês vão ver que tá meio que caindo por terra, tá? A teoria de Oparin de Miller. A gente já tá Eu acho que vocês lembram que eu falei para vocês que a panspermia seria um paradigma cada vez mais relevante. Eu acho que vocês lembram disso no primeiro ano. Lembram ou não? E a gente já está chegando nesse momento, né? Então, o experimento de Miller, vocês podem olhar depois, né? Comprovando a teoria do Oparin do Haldane, ele pegava e colocava os mesmos gases, fazia girar nesse sisteminha aí com descargas elétricas, né? E ele conseguia coletar aqui na sonda de amostragem compostos orgânicos para comprovar a teoria do Oparin do Haldane. Só que nem não se sabe se realmente a atmosfera terrestre primitiva era tão diferente da atual, né? Novos dados mostram que essa modelagem que eles faziam, que a atmosfera era muito diferente da atual, talvez não seja verdadeira. Talvez a atmosfera primitiva seja basicamente a mesma coisa do que é hoje, né? Na época que a vida surgiu. E aí a outra possibilidade é da panspermia. A panspermia, a vida teria vindo do espaço. Não um ET veio aqui, né, e semeou o planeta, não, não é nada disso. Através de meteoritos, né, através de colisões espaciais, a vida que teria surgido, ou melhor, compostos orgânicos que teriam surgido da mesma forma que a evolução química preconiza aqui para a Terra, que surgiram em outros pontos do universo, caíram aqui e contribuíram para a formação da vida terrestre, né? Então, a panspermia ela não é contraditória em relação à evolução química, ela é simplesmente mais diversa, vamos dizer assim, ela é mais adequada à realidade, né? Se pode ter existido evolução química aqui na Terra, por que não existiu em outras partes do universo, tá? Então, se você tem condições adequadas, né, a, a auto-organização pode acontecer e gerar partículas orgânicas. É basicamente isso, tá? Aí, antes de falar da história da vida na Terra, eu vou mudar aqui a projeção e vamos ver vídeo do Átila hoje, beleza? Deixa eu parar de compartilhar. Compartilhar aqui. E o Jubilu, professor? Ah, o Jubilu tá de quarentena. O Jubilu. Saiam da linha para ver se eu não boto um Jubilu para vocês assistirem. Que é assim. Saiu da linha Jubilu na cara.
Cadê o negócio? Aqui. Tem que parar a apresentação. Tá com áudio aí? Vê. Apareceu o áudio ou não? Apareceu sim. Tá, então vamos lá. Fazer a tela cheinha assim. Sejam bem-vindos a esse Nerdologia Ensina. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e professor de biologia de novo. E no primeiro episódio dessa série especial sobre evolução, o Nerdologia Ensina, a gente vai começar pelo começo, de onde viemos. Como a vida começou, de onde vêm os organismos da Terra, acredite ou não, a comida ajudou bastante a responder esse tipo de pergunta. Começando por um bife, mas não qualquer bife, um bife estragado. Com o que a gente sabe hoje sobre reprodução, genética e como funcionam os organismos, pode parecer até estranho o pensamento de que organismos podiam surgir do nada a qualquer hora. Mas antes disso, era fácil de juntar as pontas. Se a gente deixa comida ou restos de lado, depois de algum tempo eles estão cheios de vida. Insetos aparecem na carne, minhocas aparecem no jardim e assim vai. Tanto que muitas mitologias refletem isso, como a noção de que a lama do rio Nilo era boa para criar cobras e crocodilos. E quem testou essa ideia usando um bife foi o italiano Francesco Redi. Para saber se as moscas podiam surgir espontaneamente, ele cobriu pedaços de carne apodrecendo em um pote com gaze, o que deixava a carne em contato com o ar, mas impedia moscas de pousarem. E o Red viu que no pote completamente aberto, larvas e moscas surgiam, mas no pote fechado com gaze, as larvas ficavam presas na trama e não apareciam na carne. Ou seja, as moscas não surgiam do nada, elas surgiam das larvas que surgiam dos ovos colocados por outras moscas. Nas palavras do Red, no seu trabalho de 1668, Omni vivum ex vivo, a vida só vem da vida. Mesmo assim, pelo menos na escala microscópica, ainda era bem plausível pensar que a vida podia surgir o tempo todo. Se a matéria viva podia se decair sozinha, se a vida podia acabar espontaneamente, por que não começar? Em 1859, a Academia Francesa de Ciências criou um prêmio de 2.500 francos para quem resolvesse a questão da geração espontânea. E quem ganhou o prêmio 3 anos depois, também pensando em comida, foi o francês Louis Pasteur. O Pasteur já tinha trabalhado com vinho e com queijo e estava bem certo de que micro-organismos que apareciam no suco de uva ou no leite fermentando não apareciam do nada por lá. Para ele, eram esses micro-organismos que faziam a fermentação. E para ele, processos de fermentação diferentes eram causados por organismos diferentes que deviam estar suspensos no ar, circulando antes de cair em alguma coisa que iam fermentar. E para testar essa ideia, ele fez os seus experimentos premiados. Uma queixa comum de quem via comida fervida ou fechada em um pote não entrar em decomposição nem dar origem a micro-organismos era dizer que aquela matéria tinha perdido o princípio vital, que tirar o contato com o ar acabava com o princípio que podia dar origem à vida. O Pasteur deu conta dessa queixa quando escolheu colocar suco, sangue e outras misturas orgânicas em frascos chamados de balão de vidro feitos com vidro bem fino. Quando ele esquentava o gargalo desse frasco, podia esticar bastante e deixar ele bem comprido e bem fino, fazendo um S que parece o pescoço de um cisne. Aí, quando ele fervia o caldo dentro do frasco, matava os micro-organismos que estivessem por lá, só que o vapor da fervura se acumulava no gargalo, o que fazia as partículas suspensas no ar ficarem presas e filtrava o ar. Então o caldo fervido continuava em contato com o ar, mas não tinha mais contato com os organismos que o Pasteur sabia que causavam a fermentação. O resultado, nada crescia no caldo e nada da vida surgia espontaneamente por lá. Mas quando o gargalo era quebrado, o conteúdo recebia organismos e fermentava. Ou seja, a fervura não matava um princípio vital, mas o caldo tinha que estar em contato com os organismos para poder ter vida. O mesmo acontecia quando ele coletava sangue de animais. Se o sangue só tinha contato com o ar filtrado, não fermentava. A fermentação só acontecia depois de entrar em contato com ar contaminado por isso. Com isso, o Pasteur mostrou que a vida só vem da vida e, de quebra, encontrou uma forma de esterilizar e conservar a comida, a pasteurização. Mas se a vida só vem da vida, como que ela começou? Em algum momento, a abiogênese teve que acontecer, a vida vindo de matéria não viva. E responder isso não é só uma questão de olhar para o nosso umbigo terrestre. Se as condições que deram origem à vida forem comuns no universo e acontecerem em outros planetas ou outras luas, isso é um ótimo sinal de que ela pode ter surgido por lá também.
E é aqui que entra a ideia da sopa cósmica. As moléculas que formam a vida são formadas no universo todo, e graças à astronomia e à cosmoquímica, a gente já descobriu que moléculas orgânicas, como os aminoácidos, os ácidos nucleicos e até os açúcares que fazem os seres vivos, são bastante comuns no universo, em nuvens interestelares, cometas e até meteoritos, como o meteorito de Murchison, ou seja, as moléculas que nos fazem surgem naturalmente, o que explica como elas podiam ter caído por aqui, ou talvez nem precisaram. Cientistas como Stanley Miller e Harold Urey mostraram que uma mistura dos gases que eles imaginavam fazer a atmosfera da Terra antiga, hidrogênio, metano e vapor de água, produz vários aminoácidos como a glicina, que faz parte das nossas proteínas, quando recebe faíscas elétricas que estão imitando raios. A gente sabe hoje que a atmosfera primitiva não era tão reativa e na verdade era mais parecida com a atual, mas mesmo assim, ingredientes cósmicos não faltam para fazer a sopa da vida. A pergunta então é, o que faz esses ingredientes se combinarem na sopa? Aliás, o que é a vida por falar nisso? O caminho natural do universo é o aumento da desordem. Como o nosso quarto mostra bem, a bagunça sempre prevalece, mas não na biologia. As nossas células se mantêm organizadas por bastante tempo, e essa organização tem um preço, a gente gasta energia. Os organismos usam energia vinda do sol, de moléculas, da comida, para combinar os ingredientes da vida em ordem, em organização. Outra característica da vida é que a gente é capaz de mais do que isso, da reprodução. Não só aumentamos a nossa ordem, como somos capazes de passar essa ordem adiante. Então, para entender como a vida surgiu, a gente tem que saber como a matéria se tornou capaz de duas coisas, o metabolismo e a replicação. A capacidade de se manter organizado, a auto-organização e se multiplicar, a reprodução. E por enquanto a gente só sabe explicar como uma dessas capacidades pode ter surgido por vez. A hipótese da replicação primeiro explica que a vida surgiu a partir de moléculas orgânicas capazes de produzir cópias de si mesmas, de se replicar, como pode ter sido o caso do mundo de RNA. Já a hipótese do metabolismo primeiro explica que a vida pode ter surgido de reações químicas que produziam energia, especialmente a partir da oxidação de elementos como o ferro e o enxofre. Por que a replicação primeiro é uma ideia interessante? Porque o RNA é um tipo de molécula fundamental para todos os seres vivos e é praticamente o núcleo do sistema operacional das células. Ele é essencial para tudo. Ele não é tão famoso quanto o DNA, que armazena os nossos genes, que são os programas que a gente roda para manter a vida, mas também é um ácido nucleico que pode armazenar informação. Não é tão falado quanto as proteínas, o nosso equipamento celular que faz o trabalho das reações químicas e formam as estruturas do corpo, mas o RNA também pode catalisar reações, como produzir todas as proteínas no ribossomo e replicar o DNA no núcleo da célula, e fazer a interface entre proteínas e DNA. E quando descobrimos que uma molécula tão fundamental pode promover reações químicas, como formar moléculas do próprio RNA, isso abriu a possibilidade dele ter sido a primeira molécula a fazer as reações da vida. A possibilidade de que em algum momento a vida pode ter passado por um estágio conhecido como mundo de RNA, onde os ácidos nucleicos formados na Terra primitiva ou até semeados do espaço por aqui formariam cadeias curtas. E entre as trilhões e trilhões de combinações espontâneas que aconteceram, as primeiras que por acaso fizeram moléculas que podiam fazer reações químicas ou se manter e até se replicar, as primeiras reações necessárias para a vida começaram tudo. A gente ainda não conseguiu reproduzir esse passo em laboratório, mas essa é uma das hipóteses mais promissoras. Já pelo lado do metabolismo primeiro, está um ambiente que lembra muitas condições da Terra logo no comecinho da vida do nosso planeta, as fumarolas submarinas. Por que uma chaminé de fumaça vulcânica ou aquecida no fundo do mar pode recriar a infância do nosso planeta? Algumas das rochas mais antigas que a gente encontra aqui na Terra são os zircões, cristais de silicato de zircônio que prenderam urânio quando se formaram entre 4 e 4,4 bilhões de anos atrás. E a formação e a composição dessas rochas indica que elas foram formadas em baixas temperaturas e na presença de água, ou seja, provavelmente há mais de 4 bilhões de anos a gente já tinha oceanos por aqui. E a composição deles conta que já tínhamos uma atmosfera primordial até bem parecida com a atual.
E nessas condições, especialmente em uma terra primitiva com bastante vulcanismo, acontecem no fundo do mar as fumarolas, que é um tipo de mini geyser no fundo dos oceanos que solta água quente e cheia de uma fumaça rica em compostos como sulfeto de ferro e outros minerais. Nessas áreas, a água do mar entra por fissuras nas rochas até encontrar a rocha quente, onde se esquenta até mais de 300 graus Celsius, dissolve vários minerais e volta para a superfície. Quando a água volta para a superfície, ela encontra a água gelada do fundo dos oceanos e esfria, e os minerais se precipitam formando as chaminés. Nessas chaminés, compostos como sulfeto e íons de ferro reagem com o gás carbônico e formam pequenas moléculas orgânicas como as nossas, um processo espontâneo que produz energia com moléculas orgânicas de maneira bem parecida com as nossas células, como a gente vai ver no próximo episódio. Qual das duas hipóteses deve estar correta? As duas, nenhuma? Não sabemos. Tanto as reações que o RNA faz, quanto as reações parecidas com as que acontecem em fumarolas, são fundamentais para a vida como a gente conhece e acontecem em todas as células de todos os seres vivos. A gente ainda está na era dos descobrimentos da biologia, trabalhando e estudando cada detalhe, cada tipo de molécula e cada reação química, fazendo experimentos em tubos de ensaio, analisando dados em computadores, coletando material no fundo do mar e até no espaço com sondas. A única certeza que nós temos, ou que a gente tem de mais próximo de uma certeza na ciência, é o processo que transformou as primeiras moléculas, capazes de se manter e se replicar, na vida como a gente conhece, com bactérias, fungos, plantas e animais. O único processo espontâneo que a gente sabe que pode organizar a informação e deu origem a eu, você e toda a vida que a gente tem ao nosso redor. O único processo que pode ter transformado os ingredientes da vida na sopa que a gente tem hoje. A evolução. A evolução é um processo bem simples. Se um organismo, uma molécula ou até empresas ou ideias usam recursos limitados para se manter e se replicar, as suas cópias vão competir pelos recursos. E basta uma pequena variação entre as cópias para uma delas ter mais ou menos chances de captar os recursos e se reproduzir. A reprodução diferencial. Aí, aqueles que se reproduzirem mais serão selecionados. Competição e reprodução diferencial. É só isso acontecer e a evolução pode tomar conta do resto. Entre as trilhões de combinações dos nucleotídeos do mundo de RNA, por exemplo, era só uma delas ser capaz de se copiar com alguns erros para a evolução favorecer moléculas mais e mais eficientes em captar recursos, se manter e se reproduzir. Como que o morcego voa e não tem penas, ou as baleias nadam para cima e para baixo e não de lado como os peixes? É só quando a gente leva em conta a evolução que entendemos como a vida pode ser tão diversa e cheia de surpresas. Sem ela, a biologia seria uma coleção de figurinhas, uma série de medidas, fatos, seres vivos e fenômenos estudados sem nenhuma ligação. Com a evolução, os fatos da biologia ganham uma história, uma narrativa que explica as contradições, ilumina o nosso passado e o nosso caminho futuro. Como disse o geneticista Theodosius Dobzhansky, nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Um pouco de exagero, claro, mas esse é o espírito. Nessa série especial do Nerdologia, a gente vai contar uma parte dessa história, como a evolução criou os passos importantes entre a vida surgir, produzir energia, se tornar mais complexa e até social, como a ciência ajuda a gente a reconstruir cada passo desses e como formamos a ferramenta que criou a ciência, a nossa consciência. Então vem ver como isso aconteceu. E aí, gente? Entenderam? Essa é uma pergunta importante. Conseguiram entender o vídeo numa boa ou não? Qual foi a dificuldade de entender o vídeo? Ninguém vai falar nada? Não, tá bem explicado. Tá bem explicado? Pergunta. Se tivesse mostrado esse vídeo no primeiro ano, vocês teriam entendido? Sinceramente, não. Grande parte eu não ia pegar, não. Eu Tem ia algum... ter boiado bonito, não ia entender metade do que ele falou. Entendeu porque eu botei esse vídeo agora? Vocês já fizeram esse trabalho no primeiro ano, lembra? Coincidentemente, logo depois que vocês entregaram o trabalho, o Átila fez esse vídeo, do dia 8 de julho de 2019.
Vocês conseguiram entender tudo? Faltou alguma coisa que vocês não entenderam para explicar? Alguma coisa que ficou meio mais ou menos? O senhor ficou mais ou menos em relação ao RNA. Tem como você retomar? Sim. O que especificamente, Thiago? É que, tipo, são duas formas, né? Um das fumarolas, né? Que ele explicou ali nos oceanos, Isso. né? Como Que é foi mais dito, né? familiar, No né? nosso trabalho, né? Que a gente fez e Isso. tal. Da o RNA, ele não ficou muito claro, assim, como que ele surgiu e se replicou. Ficou claro que foi a evolução, né? Que favoreceu O isso. RNA ele surge espontaneamente, Thiago. Dependendo das condições químicas e físicas do ambiente, ele surge espontaneamente pelo universo. Olha que engraçado isso. A gente não tinha dados disso, agora a gente tem, né? Ma- Então, por isso que a panspermia ganha força. Eu falei para vocês que eu já sabia desses dados, entendeu? Só que não está no material didático ainda. Então, pelo universo todo, quando você tem condições específicas, próprio acaso pode gerar o RNA. E algumas formas de RNA são capazes de se autorreplicar. A partir do momento que se forma o nucleotídeo, né, e você tem uma disposição de nucleotídeo, dependendo da sequência do RNA, ele consegue reproduzir uma outra molécula como ele. Então era um mundo de RNA, né? Você tinha os nucleotídeos, você tinha o RNA que conseguia pegar esses nucleotídeos disponíveis e fazer cópias dele, e em um determinado momento houve algum erro na hora dele fazer as cópias dele, e aí ele começou a gerar diversidade. Quando ele gera diversidade, começa a existir uma competição por recurso. Qual que é o recurso? O nucleotídeo pré-existente. E aí, ao competir por nucleotídeos, o RNA, que é mais eficaz em se autorreproduzir, ele começa a ter uma maior eficácia, uma maior dominância no ambiente, né? E aí você já começa com a evolução lá atrás desse mundo de RNA. Então, depois do RNA, e aí o que que acontecia, né? Ele se montava e num ambiente instável ele se quebrava, né? E aí o outro que estava inteiro montava de novo e ficava nisso daí até que surgiu uma membrana em volta. De alguma forma o RNA foi parar dentro de uma membrana e conseguia organizar isso. E as membranas plasmáticas elas surgem naturalmente na natureza também, dependendo da condição física do ambiente ali, elas surgem, né? E aí a gente começa a ter uma ideia mesmo de abiogênese. A vida não surge, mas assim, os componentes da vida surgem naturalmente, né? É uma evolução química. Ficou um pouco Ricardo, mais. Oi? funcionaria a vida na Terra sem as mutações e, consequentemente, sem a evolução? Não, de jeito nenhum, né? Sem mutação, continuaria sempre a mesma molécula se autorreproduzindo. Ela não chegaria nem a formar célula, entendeu? Entendi. Isso que é legal, assim. O acaso, ele permite formar moléculas simples. Até um certo limite se formam coisas normais, tá? Até o limite de surgir uma molécula que é autorreplicante. Mas essa molécula autorreplicante, que consegue fazer cópias dela mesma, ela ainda é muito simples. Ela precisa errar na cópia para ela conseguir dar um passo a mais, para se tornar mais complexa, entendeu? Se não houvesse um erro da própria cópia dela, dessa auto-organização dela, né, ela não conseguiria dar um passo a mais e gerar maior complexidade, né? O limite da física é esse, né? Existe um limite da física gerar moléculas complexas. Aí, dessas moléculas complexas, das autorreplicantes, elas errando, né, elas criam uma possibilidade de se tornarem mais complexas. Aí, mais dúvidas nesse assunto? Vamos? Vocês entenderam tudo, tudo. Foi de boa. Eu fico feliz, vou subir na hora que acabar a aula contando vantagem para minha noiva. Eu falo assim, eles estão entendendo tudo já. Nem preciso mais ter aula. Vamos? O que mais?
Nada? De- Deu para entender mesmo? Na boa, assim, foi tudo suave? E, Ricardo, só uma coisa. Hum, Aquele experimento lá dos dois caras lá, o Oreia e o Parin, né, que é o outro, né? hum, Eles meio que simularam o oceano primordial, né? Para ter uma ideia de como isso. que surgiu. Só Uhum. que, assim, a panspermia não seria sobre isso também? Por exemplo, seria em outro planeta, só que surgiria desse modo e por meio de cometas, né? Meteoritos ia trazer para cá. Então, olha só, eles fizeram a teoria e propuseram uma atmosfera primitiva altamente reativa, certo? E aí a gente sabe quando a vida surgiu, a gente consegue datar, né? E aí, o que que acontece? Esses zircões, essas rochas que têm a mesma idade da vida, eles se formaram na superfície do planeta e a constituição dessas rochas, né, implica que a temperatura era amena, não era a temperatura alta que eles supunham, e tinha presença de água. Então, o que que acontece? A atmosfera já existia água, então as condições de quando a vida surgiu na Terra elas eram muito semelhantes da atmosfera hoje, não era muito diferente. Não chegava perto do pressuposto que o Oparin colocou. Entendeu, Thiago? E aí você gera uma incoerência, porque para gerar muitas dessas moléculas mais complexas, você precisaria de fato, né, uma condição física mais agitada, mais volátil, mais extrema ali. E aí isso acaba reforçando a ideia de panspermia, porque pelo universo está cheio disso, né? Essas condições mais dinâmicas, ambientes mais propensos a gerar esse tipo de molécula, né? E quando você começa a identificar em meteoritos, em cometas, em nuvens cósmicas, moléculas orgânicas que poderiam sim ter chegado na Terra através de cometas de gelo e tudo mais, aí faz sentido que você tenha moléculas mais simples aqui e caiam moléculas mais complexas do universo aqui, e essas mais complexas comecem a usar o substrato das mais simples aqui para ir fazendo reações, e aí sim tem mutações, erros, seleção, né, evolução e se tornar mais completa e a vida originar aqui. Então, a panspermia ela é um elemento de fornecimento de matéria-prima externa, não de que a vida tenha chegado pronta de outro planeta, de outro lugar, né? Uma contribuição, né? Uma contribuição, é uma contribuição molecular mais complexa, né? E aqui, caindo moléculas mais complexas com moléculas mais simples, o acaso aconteceu e deu origem à vida. Então você pode pensar na panspermia em múltiplas camadas, entendeu? Ela pode ter colaborado para o surgimento da vida, depois da vida ter surgido, imagina, cai um ácido nucleico, a bactéria tem costume de pegar ácido nucleico que está no ambiente, deixa eu pegar isso daqui e usar para ver se dá certo, sabe? Tem um pedacinho de DNA ali, ela incorpora e usa, né? Então a gente pode ter tido sim muita influência do universo na hora da constituição da vida aqui, né? E faz pensar também, a chance de existir vida pelo universo é altíssima, porque a vida deixa de ser, dentro desse. A vida é muito incoerente, é muito interessante a gente pensar em coerência do pensamento antigo, né? Tanto do jacaré nascendo do barro do Nilo, como de que a vida só vem da vida. Então, quando surgiu a primeira vida? E não consegue explicar, né? Eles ficavam se debatendo disso. Quando a gente pensa na própria expansão do universo, né? Como uma forma de gerar sistemas altamente complexos a partir de unidades simples, aí a gente começa a entender a vida como uma própria parte do universo. Faz todo sentido, entendeu? E eu acho que isso tinha que ser ensinado na escola e não é. A segunda lei da termodinâmica, ela é muito pouco abordada. Vocês já tiveram aula já de termodinâmica ou não? Sim, sim. Sim. Então, a gente tem ela de uma forma muito simples, né? Mas assim, a segunda lei da termodinâmica, ela fala que a entropia só aumenta.
Então, eu nunca aprendi isso na escola, né? Eu aprendi isso só depois, só. Ela só aumenta. Então, o nível de desorganização, ela só aumenta, né? Desde o momento que o universo surge, né? Ele se organiza e a partir daí ele vai se desorganizando infinitamente, né? Aumentando. E aí gera aquele paradoxo, o paradoxo de como a vida consegue aumentar a organização, né? Ele é um paradoxo em relação à segunda lei da termodinâmica, onde sempre a desorganização aumenta, a organização sempre diminui, a entropia aumenta, né? E aí o que que acontece? Esse aparente paradoxo gerou aquele vídeo que eu passei para vocês no primeiro ano, vocês não entenderam nada, lembram disso? Né? Então, entender essa dualidade, ela é muito importante. A aula de hoje é para isso, é para vocês entenderem esse paradoxo. A vida, a vida não, o universo, ele só aumenta a desordem. Formas de energia mais organizadas passam por transformações e dão origem a formas de energia menos organizadas. Acho que isso é fácil de entender, né? Vocês lembram da praia, né? A luz solar organizada vem, bate na areia, esquenta a areia e depois a areia libera essa energia na forma de energia térmica altamente desorganizada. Lembram do exemplo do pesquisador do documentário? Aí, qual é o ponto disso tudo? O ponto é que a vida, ela gera uma organização muito grande, tá? E aí, aparentemente, é um paradoxo. Por quê? Se você analisar um objeto físico qualquer, ele sempre vai estar decaindo, ele sempre vai estar aumentando a entropia dele e aumentando a desordem dele, tá? Então, eu pego qualquer coisa, um objeto qualquer, ele vai deteriorar ao longo do tempo. Então, sei lá, peguei isso daqui. Esse aqui é o meu slide de tocar guitarra. Ele é feito de metal, acho que é aço inox, isso daqui tem cara de ser bronze, né? Aí o que que acontece? Esse metal aqui, não, lógico, não no período da minha vida, né? Mas ao longo de muito, muito tempo ele vai oxidar, esse daqui já começou a oxidar, né? Os processos de oxidação vão aumentar a entropia. Isso aqui vai invariavelmente desaparecer com o tempo, os átomos vão decair, átomos inteiros ali vão perder, vão entrar em instabilidade, perder parte dos seus nêutrons, dos seus prótons, se transformar em outros elementos, quebrar a liga e tudo mais, né? Quanto tempo vai levar isso? Não faço ideia, mas muitos, talvez alguns bilhões de anos, entendeu? Isso vai acontecer e sempre vai estar aumentando a desordem. O que está organizado aqui na forma de um objeto, isso vai se desorganizar, né, ao longo de um tempo aí, numa escala muito grande. E a vida não. A vida, né, a partir de dois gametas, surge um novo indivíduo que cresce pra caramba. Pensa uma árvore, pensa uma sequoia, né? Se você pensa uma montanha e ao tempo todo as intempéries e o vento estão tirando a altura dela, transformando a energia potencial dos elementos que estão mais acima, né? Que vão descer e dispersar na forma de calor, aumentando a desordem do universo, você tem uma sequoia que sai do chão e fica enorme. Ela está organizando, ela está diminuindo a entropia, ela está indo na contramão da segunda lei da termodinâmica. Então, seria a vida uma forma de salvar o universo da própria morte? É esse o paradoxo que é colocado. E não. O grande problema é que a gente costuma pensar as coisas por conta da nossa tradição científica, a gente olha para os objetos de estudo como sistemas fechados. A gente olha para a sequoia como se a sequoia fosse um sistema fechado em si, não é. A sequoia, para ela crescer, ela precisa de uma altíssima quantidade de energia, que é o que eu acho ela fala no vídeo, tá? Mas é altíssima mesmo. Eu não sei quanto uma sequoia gasta. Eu sei que cada um de nós gasta em energia a quantidade de energia suficiente para manter uma cidade de 10 mil pessoas acesa durante a noite. Por dia a gente gasta isso, tá? A gente gasta uma quantidade absurda. Para a gente reverter, entre aspas aí no caso, essa ideia de aumento da entropia, né? A gente é um sistema aberto. O que que acontece? A gente gasta tanta energia que para se manter vivo,
a gente gera uma entropia muito maior, a gente acelera o processo de decaimento do universo, tá? Então, eu não lembro, acho que a conta é em torno de 100 ou 1000 vezes, eu não lembro agora, tá? Para a gente se manter vivo, né, para a vida se manter, ela acelera o decaimento do universo, ela acelera o aumento da entropia. Enquanto você olha para um organismo vivo e ele está assim, ali, né, aumentando a organização dele através da auto-organização, essa auto-organização, ela se mantém por conta de um grande gasto de energia que significa desorganização, né? A geração de desorganização e de caos, né? Ela é muito necessária. Caos não. De desorganização, né? Ela é muito grande para poder manter a vida, tá? O metabolismo faz isso. Então, não existe esse paradoxo, é só uma percepção que era limitada do ser humano. A gente funciona como sistemas abertos, tá? Então, o que que acontece? Essa é uma visão de mundo interessante. É muito legal de ler o Edgar Morin, né? A Introdução ao Pensamento Complexo. Tem outro livro que chama Filhos do Céu, que é com físico. E aí, quando você lê ele, você começa a entender isso, né? Você ser um sistema aberto significa que a energia passa por você enquanto você está vivo, e passa uma quantidade absurda de energia. A gente, como sistema vivo, né? É muito engraçado. Ele traz alguns elementos. O livro está aqui, já vou falar, né? Vou falar de complexidade hoje. Aproveitar, já vou. Vai facilitar nas aulas futuras, tá? O Mohan, para falar de complexidade, estou guinando a aula para complexidade, depois eu volto, né? Ele vai para explicar o que é complexidade. O que que é complexidade, Thiago? Me explica. É algo difícil de se organizar. É um emaranhado de teias, né? Envolve mais fatores. Algo assim. Tá, mas não, outra pessoa me explica. O Thiago foi profundo demais. Vai. É bem simples. O que que é complexidade? Complexidade é um troço difícil. É um troço difícil. Resgatou a mineira dentro dela, o urso, né? E vamos lá, é um Capivara. troço. É. Uai, aqui tem urso. E é isso, é um troço difícil. Né? A apropriação do complexo pela linguística é isso. Complexo é o contrário de simples, tá? Mas não é. Então vamos construir a complexidade para vocês entenderem um pouco melhor o mundo, tá? Eu fico feliz. Assistir esse vídeo do Átila, eu acho que menos de 0,5% da população brasileira é capaz de entender o que esse vídeo fala. E eu tô sendo otimista. Vocês sabiam disso ou não? Se vocês entenderam esse vídeo do Átila, do começo até o final, eu tô feliz pra caralho, né? Pra caralho mesmo, nível mais alto. Porque, assim, não é normal, tá? Entender tudo isso. São muitos conceitos difíceis. Então, eu vou dar uma piorada. A complexidade, do ponto de vista científico, ela é construída em cima de vários elementos, tá? E aí ele começa aqui, o primeiro item que ele fala é da Indo-América. O que que é a Indo-América? O Mohan ele é um cara muito culto, né? E é divertido de ler por conta dessa cultura dele. Ele fala o seguinte, eu vou ler aqui esse pedacinho, ó. Já descobrimos as primeiras costas da América, mas continuamos acreditando que se trata da Índia, tá? Quantos anos foram necessários, né, depois de descobrirem a América, de verificar que não era a Índia, né? Quanto tempo levou para a gente assumir que a América não era a Índia? Até hoje a gente chama o povo nativo americano de índio. Já pararam para pensar nessa bizarrice? 500 anos não foram suficientes. E aí? Olha só que esquizofrenia que é o conhecimento humano. A gente conheceu a América e ficou insistindo por séculos que era a Índia, não é? Então, esse evento anedótico aqui, ele usa para brincar do que o conhecimento humano hoje faz, tá? A gente criou uma ficção tão grande que é a ciência moderna que a gente não consegue enxergar o que está na nossa cara. Basicamente é isso. Ele não fala com essas palavras, mas é isso.
Então, a gente já encontrou as novas fronteiras do conhecimento humano, assim como a gente encontrou 500 anos atrás as costas da América e chamou de Índia. A gente encontrou as fronteiras da microfísica e da macrofísica e ainda chama de física clássica. É esse o ponto que ele está falando, tá? É uma metáfora para dizer, olha, a gente já chegou a olhar para a microfísica, quando a gente entra na física quântica, a gente sabe que ao observar o objeto, a gente olha para um átomo, o átomo se distorce diante da nossa observação. No limite da microfísica, sujeito e objeto se auto-influenciam, ou melhor, se influenciam mutuamente, tá? E aí a gente já observou isso e continua tratando o mundo como se o mundo ele atendesse a regras muito específicas, tá? A gente ainda usa o axioma matemático, a lógica matemática, para desenhar um mundo físico que não é um mundo determinístico. É um mundo indeterminado, na verdade. Ele é um mundo reflexivo. Ele é um mundo ponderado. Ele é um mundo que tem um aspecto de acaso, tanto quanto quando a gente olha na microfísica, tá? Ah, Ricardo, tô entendendo nada. Faz uns 15, 20 dias conseguiram uma micrografia, então é uma imagem de microscópio, que seria a micrografia mais próxima dos átomos. É muito legal, muito de bolinha colorida, né? E aí, para fazer isso, eu fui ver, o equipamento é gigantesco, né? Tem uma capacidade, não é ótico, porque a luz não é capaz de gerar esse tipo de imagem. São canhões de elétrons com sensores receptores de elétron, com alinhamento muito sinistro de tão preciso. E aí eles bombardeiam elétrons, os elétrons se desviam, né? Esses canhões de elétron bombardeiam, eles vão desviar de acordo com os átomos que estão ali, né? E aí o sensor pega isso com uma grande precisão e aí precisa de inteligência artificial. E aí foi a parte interessante. Por que inteligência artificial? Porque ao notar que estão sendo observados, os átomos mudam seu comportamento e seu posicionamento dentro da plaquinha. Se você tentar humanamente pegar os átomos de forma estática, não dá certo. Então tem que ficar tirando várias imagens para a inteligência artificial entender o comportamento deles de quando estão sendo observados ou não, e aí sim gerar uma imagem probabilística de como é o objeto, não real. Quando a gente desce nessa microescala, o que existe é probabilidade, não existe mais a realidade. Olha que louco isso. A gente já observou, a gente já entendeu, né, que o mundo é feito de possibilidades, né? E a gente continua achando que a gente pode determinar as coisas. Quando a gente joga para a macrofísica e olha para o universo, quais são os limites do universo, a gente passa a questionar o próprio tempo, a existência do tempo, se o tempo não é uma ilusão, e a gente passa a questionar quais são os limites do próprio espaço. Então, o que vem a priori de toda a discussão do conhecimento humano, que é tempo e espaço, eles perdem sentido quando a gente olha numa escala muito grande, né? E toda a ideia de racionalidade, de lógica, de determinismo, de conhecer para poder manipular, né? Que é a parte da ciência moderna, ela perde sentido na microescala porque é tudo probabilidade e acaso. A gente já chegou nas costas da América e ainda acha que é a Índia. É essa crítica que ele faz em relação à ciência. Fez sentido para vocês? Próximo passo. Teoria sistêmica. Então, o que que acontece? Ele vai pegar a teoria sistêmica que é derivada da cibernética, tá? Então, uma vez que a gente encontrou um novo limite para o pensamento humano, ele vai usar uma coisa que já é meio antiga, mas que dá para usar, tá? E ele fala das virtudes da teoria sistêmica. Então, a virtude da sistêmica é ter posto no centro da teoria, com a noção de sistema,
Não uma unidade elementar discreta, mas uma unidade complexa, um todo que não se reduz à soma de suas partes constitutivas. Então, o que que é o sistema? O sistema, ele não é uma unidade elementar discreta. O que que ele... A minha caneta é uma unidade elementar discreta, tá? Ela é unidade, ela é elementar, ela tem elementos que eu posso verificar, e ela é discreta porque eu consigo discernir qual é o limite da caneta e do resto da realidade que a cerca, tá? Aqui é a caneta, aqui é a minha mão. Há uma descrição de limites entre elas, tá? Então, o que que ele faz? O sistema ele não é discreto. Você não consegue reconhecer o sistema, né? O sistema ele é difuso. Você não sabe direito quais são os limites do sistema, tá? E ele é uma unidade complexa. E não dá para você pensar no que é o sistema só somando as partes, tá? Ele é uma coisa que vai além disso. Aí, B, não ter concebido a noção de sistema como uma noção real, nem como uma noção puramente formal, mas como uma noção ambígua ou fantástica. Então, a cibernética, quando ela fala de sistema, o sistema não é real, gente. O sistema é uma concepção que a gente tem de como as coisas funcionam. É uma fantasia. E não é formal. Não é só uma forma didática de eu pegar e desenvolver algo. Por exemplo, vocês trabalham com o sistema dentro da computação e o sistema para vocês é formal em muitos aspectos, não é? É como os algoritmos se relacionam. Estou errado ou não? A cibernética não é isso, tá? Ele é uma fantasia, ele é ambíguo e fantástica, tá? O sistema é uma unidade que você acredita que existe e ela não existe de fato, ela não é real. É a forma como o seu cérebro interpreta o relacionamento entre diferentes elementos que não basta somá-los porque eles têm uma interação que é particular a eles e isso faz sentido, tá? E aí, C, situar-se num nível transdisciplinar que permite ao mesmo tempo conceber a unidade da ciência e a diferenciação das ciências, não apenas segundo a natureza material do seu objeto, mas também segundo os tipos e complexidades dos fenômenos de associação e organização, né? Então, ele fala também que a cibernética, ao falar de sistema, rompe a disciplina cartesiana. Lembra que eu falei para vocês do método cartesiano lá atrás? Ó, isso é o que a biologia estuda, isso é o que a física diz. Não, vamos romper isso, é transdisciplinar. Não é nem interdisciplinar. Eu não vou somar a física com a biologia, né? E usar os métodos de cada uma para investigar a realidade. Não. Eu vou pegar o tema e investigar aquele tema com todo o conhecimento que me for possível, né? Violando todas as barreiras das disciplinas, tá? Aí ele vem com outro elemento, que é o sistema aberto, que eu já falei. A gente tende a pensar nos objetos como sistemas fechados. Eu tenho a minha tendência ao olhar para uma caneta, ou qualquer outra coisa, é entender as propriedades que são intrínsecas a ela, fazem parte dela. Eu simplesmente não considero o ambiente. E isso é legal na teoria do Mohan, tá? Ele é filósofo, mas ele está o tempo todo na física e na biologia. Não existe objeto dissociado do ambiente. Olha que legal que ele coloca, né? Não existe. Aí, vamos refletir sobre isso, já que é uma aula de biologia, que a gente está falando de origem da vida. Existe algum objeto dissociado do ambiente? Vocês seriam o que vocês são se vocês tivessem crescido em ambientes diferentes? Primeira pergunta, vamos bem no básico. Não, né? De forma alguma. Aí, ó. Não. Então, o que que acontece? O sujeito que conhece, o sujeito que olha para um objeto, ele é determinado também, assim como o objeto, pelo ambiente. Olha que coisa louca. E a gente ignora. A gente cria um conhecimento baseado na esquizofrenia, né? Num mito de neutralidade, de que você é capaz de avaliar a realidade com neutralidade. Não, porque nem o objeto é neutro, porque ele é determinado pelo ambiente, nem você é neutro, porque você também é determinado pelo ambiente. E quando você olha para o objeto, um se torna determinado pelo outro. Olha que legal. Ricardo, não tem certeza de nada? Basicamente é isso, mas eu vou piorar. Tá fazendo sentido?
Então, o que que acontece? O ambiente, nesse caso, gente, não é só o ambiente que vocês estão pensando. Eu falo assim, você seria a mesma coisa no meio ambiente? Você pode pensar pela educação que você teve, você pode pensar nas interações sociais que você teve, você pode pensar na nutrição que você teve. Vamos supor que as pessoas fossem todas, e a cultura na qual você viveu fosse em outro lugar, que a gente tivesse na Rússia, as moléculas seriam diferentes, as plantas seriam diferentes, né? O seu genoma, ele estabeleceria uma relação diferente com o ambiente, com o frio, com a poluição distinta, e o seu corpo, o fenótipo, iria se manifestar de forma diferente, né? Fala, Ricardo, mas puta, tem uma camada social, tem uma camada cultural, tem a camada psicológica, né? Tem a camada genética. Eu falo, sim, tem tudo isso. E a gente acha que tudo é muito simples, que a gente pode determinar as coisas e realmente entendê-las, né? A gente acha que a gente pode criar um modelo, olha, a vida surgiu assim, a partir desse organismo ele dobrou nesse, né? Quando o que a gente vê, na verdade, é um monte de incerteza e um monte de possibilidade. Acho que a panspermia, ela relata muito bem isso, né? De que pode ter chovido RNA e DNA na Terra, e isso pode ter modificado toda a nossa constituição. No limite, e segundo o próprio Mohan, eu esqueci o outro autor do outro livro, chama Filhos do Céu, eu recomendo muito esse livro, foi uma das melhores leituras da minha vida, assim, de hobby, assim. É um livro épico. Ele é pequenininho, você lê, não entende quase nada, mas você se sente acolhido. Né? Fala, puta, eu sou poeira de universo mesmo, assim como tudo, faço parte de tudo. É muito legal, tá? Um filósofo e um físico discutindo. Então, olha só que legal, né? O sistema aberto é isso, é a ideia de que não existe nenhum objeto discreto que não seja totalmente influenciado pelo ambiente que o cerca. E o ambiente tem múltiplas escalas ainda, né? Quando a gente está falando sociedade humana, a gente tem uma influência que é em relação à galáxia, o Sol, o sistema solar está influenciando a gente, a Lua está influenciando a gente. Daí a gente pega e tira essa, isso é astrologia, Ricardo, para de ser tonto. Não tá, cara. Tem um monte de força gravitacional puxando seus átomos. Qual é a medida dessa influência? Eu sei lá. Não vou ser arrogante para dizer. Entendeu? E aí tem as dimensões sociais, as dimensões políticas, as dimensões pessoais, interpessoais, o ecossistema, né? Até a porção quântica que a gente mal sabe como funciona. Entendeu? Vamos lá. Então, sistema aberto eu já falei já. Ah, não, deixa eu explicar melhor o sistema aberto. Né? Ele tem uma parte aqui, ele vai falar da organização e da auto-organização, tá? Então, o sistema aberto é o seguinte: para a gente se manter a nossa estrutura, a gente precisa de um fluxo muito grande de informação e energia. Então, a gente tem que começar a pensar agora em organização e informação. Por isso que é legal trazer isso para a informática. A informação, para o Mohan, a gente tem que pensar na informação de uma forma parecida como a gente pensa em energia. A informação é uma entidade constituinte do universo, tal qual a energia. Momento para pensar. Como vocês concebem energia? Qual a ideia que vocês têm de energia? Como essa energia navega no mundo? A informação ela está navegando assim como a energia. Só que diferente da energia, que a física descobriu muita coisa sobre ela, a gente não sabe quase nada sobre a informação. A informação é um dos componentes da realidade, assim como a energia e a matéria. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Vamos fazer esse exercício agora, ó. É fácil pensar do ponto de vista energético como uma célula faz o metabolismo dela, consegue se duplicar e consegue se autorreproduzir. Aí, como tem uma mutação, surge uma célula ligeiramente diferente que vai pegar e vai disputar recurso com essa célula original, né? A gente consegue imaginar como a evolução vai acontecendo aos poucos, como a diversidade surge. Isso já é muito complexo. E a gente consegue entender, do ponto de vista da energia, né, como
a própria auto-organização dos indivíduos compete pela energia disponível no ambiente. Isso daí já é muito legal entender, né? E quando a gente pensa na informação, vamos pensar no mundo de RNA. O RNA, ele tem as bases, certo? Tem os nucleotídeos e tem diferentes combinações das bases nitrogenadas. Então ele carrega informação em si. Como que essas moléculas que carregam informação interagem entre si? Qual a dinâmica da informação entre as diferentes moléculas? Quando, quando uma espécie se reproduz, ela está sobrevivendo e gastando energia a troco de mandar essa informação à frente no tempo. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o DNA é informação? Que a reprodução é mandar a informação para frente no tempo? Gênio egoísta, Thiago. Aliás, vocês devem ler o Gênio Egoísta esse ano. E aí? Né? O Gênio Egoísta é bom por causa disso, Thiago. Ele tem um jeitão dele, o Richard Dawkins tem um jeitão dele de escrever, mas assim, é uma questão crucial da ciência hoje. O que que a gente faz com a informação? A informação é um constituinte da realidade tal qual a energia. A gente criou uma ciência que acredita num mundo estático, num mundo frio, que não é animado, que não é complexo. Só que a realidade ela é complexa e esfrega na nossa cara. Oi, eu sou complexa. E a gente pode transformar isso para todos os níveis possíveis, né? A gente está brigando hoje para acreditar, né, que gênero é tomada macho e fêmea, né? Fica aquele desenho, meu, tem um ódio disso, né? A tomada macho, a tomada fêmea, só tem dois sexos, aquela coisa idiota. Não, cara. Talvez a fluidez que a gente observe nas múltiplas expressões da sexualidade, né, só seja um reflexo das múltiplas formas de disseminação de informação no mundo real. A gente está cada vez mais próximo de entender a realidade material como um holograma. Vocês conseguem acompanhar isso ou não? Vão pesquisar. Talvez tudo que vocês acreditem que exista seja só uma ilusão, não mentira, tá? Não é mentira, é ilusão. A realidade seja uma coisa muito diferente. Ilusão é ruim, projeção é melhor. Então a gente está num nível que a ciência ela está colocando tudo abaixo. A gente trombou na Nova América e ainda acha que está na Índia, tá? Tá dando para acompanhar? Vocês estão num silêncio mórbido que tá difícil dar aula para vocês, hein? Aí essa informação, ela faz parte do universo como um todo. E dentro da nossa realidade de ciência, né, a gente misturou informação com organização, né? E a organização dentro da biologia, ela criou modelos do próprio organismo. O organismo para a gente é uma unidade discreta, não é? Eu olho para o Cauã, obrigado de responder, tá, sinal que eu não caí ainda, né? Que eu estou conectado. O Cauã é um organismo, né? É fácil, né? Cada um de vocês é um organismo, eu sou um organismo. E o que isso significa, gente? O que significa ser um organismo? Vocês já pararam para pensar? O organismo em si é uma falácia. O organismo é uma visão distorcida da realidade. Porque o organismo é um sistema fechado na nossa concepção. E nós, para podermos existir, para a gente poder distorcer a segunda lei da termodinâmica e aumentar a organização, a gente precisa ser sistema aberto. Se a gente é um sistema aberto, a energia flui pela gente, a informação flui pela gente. Então, necessariamente, estamos conectados com todo o ambiente. E se estamos conectados com todo o ambiente, nós estamos conectados entre a gente. Como? Não faço a menor ideia, nem a ciência, mas estamos. Não tem outra forma de existir a não ser por uma conexão complexa, né? Daqui a pouco eu vou chegar no que é o complexo, entre todos com o ambiente e com todos. Fez sentido isso? Vamos lá. O que é um organismo?
Aí ele tem uma parte muito legal, cara. O Mohan, ele é massa, cara. Ele vai falar das máquinas, né? Deixa eu pegar aqui para falar exatamente. Aqui, ó. Nós somos uma. Tem a máquina artificial e a máquina orgânica. Deixa eu ver se eu pego o termo certinho aqui, ó. Nós somos uma máquina viva, então nós somos auto-organizador, uma máquina auto-organizadora. A gente se auto-organiza, né? E nós construímos uma máquina artefato, que é organizada. Qual a diferença da gente para um motor de carro? A diferença é que nós somos auto-organizados, nós somos autorregulados, e isso implica inconsistência, isso implica incerteza, isso implica em fragilidade dos nossos componentes. Então, o que que acontece? Nós somos bilhões, bi de bola, B de bola, nós somos bilhões de células instáveis, cada célula dessa feita por bilhões de moléculas muito mais instáveis ainda, né? Que criam um sistema aberto, né? E a gente se reconhece como organismo, mas nós somos um sistema aberto, fluido, né? Que é altamente estável. Nós somos estáveis. A gente não deforma. Demora muito para a gente modificar. A gente se autorregula muito bem. Nós somos extremamente estáveis, tá? Só que nós somos feitos de bilhões de células, que são feitas de bilhões de moléculas, que são feitas de bilhões de átomos e cada vez mais instáveis. A estabilidade só aumenta conforme a gente vai diminuindo em escala. Então, nesse universo totalmente caótico e desorganizado, a gente gera nesses pequenos elementos uma auto-organização para formar uma molécula, para que ela momentaneamente faça uma função dentro da sua célula, depois degrade, depois seja recomposta, degrade, recomponha, né? E aí essa sua célula consegue criar uma homeostase e embora as células morram e se dividam, se reponham, e a gente está sempre nessa dinâmica, nesse equilíbrio dinâmico, mantém um tecido funcionando de uma forma mais estável, teu fígado tá morrendo um monte de hepatose toda vez que você toma um né? Chapa o coco. Mas e aí? Beber, o fígado regenera e mantém o cérebro funcionando ali. Você está entendendo? Esses pequenos componentes que são extremamente efêmeros, eles mantêm um sistema que é extremamente funcional. Quem quebra mais, você ou o motor do seu carro? O motor do seu carro. Quais são os componentes do motor do seu carro? Peças extremamente resistentes. Pega um pistão do motor do carro, não tem nada no seu corpo que seja tão durável, tão bem planejado quanto o pistão. O teu caos e a tua instabilidade gera, no nível sistêmico e amplo de um sistema aberto, uma estabilidade muito maior do que uma máquina organizada. Louco isso, não é? E aí a gente pensa, nós somos bilhões de pecinhas de uma comunidade global. Olha a estabilidade da humanidade. Só projeta, não é? A estabilidade da sociedade. Porque para o Mohan não tem fronteira de nada, né? Aí vamos lá. Deu para pegar essa parte aí? Peraí, Ricardo. Então, a estabilidade ela é durável e a instabilidade não. Não, a instabilidade das estruturas, se elas estão organizadas, elas são substituídas dentro do sistema e o sistema é durável. Deu para entender isso? A Acho que vida, sim. né? E aí tem a ilusão do organismo. A gente acredita que esse organismo é uma entidade, né? Porque se a gente pegar as pequenas partes de um organismo, elas não fazem sentido de manter toda essa organização. Então a gente acreditou por muito tempo que existia algo místico. Tanto a ideia de alma na nossa sociedade é isso, a alma que garante que o corpo funcione e tudo mais, tal, né? Mas a ideia de que existe uma força tratora para manter essa organização, ela não condiz com a realidade material. A realidade material condiz que
Nós somos sistemas abertos, a informação que flui pela gente, a energia que flui pela gente, que mantém tudo funcionando. E aí fica interessantíssimo, né? Porque a gente é uma consciência, a gente é um pedacinho de consciência de outra consciência que influencia a nossa consciência. Você fala assim, meu, não tem limite para isso. O complexo ele começa a ganhar forma e vai ficando muito massa. E aí o que que vem nessa ideia de complexidade, que era o que eu queria falar? A complexidade para o Mohan e para vocês pensarem é o seguinte: a gente pensa numa realidade onde a gente pode entender todos os aspectos de um fenômeno, né? Eu chego, explico o ciclo de Krebs para vocês, vocês estão entendendo como as moléculas funcionam e aquilo é certo, tá? A questão é que a realidade ela é incerta. A partir do momento que a gente bateu na costa da Nova América, que a gente olhou para a microfísica, sabe que a gente tem uma dualidade entre a própria composição mais básica da matéria, a gente tem probabilidades diferentes de que as coisas aconteçam, né? A própria fato da gente aceitar a probabilidade como a única forma de entender a mecânica quântica, ela traz o acaso e a inconsistência para dentro de uma rede. E aí o Thiago ele colocou legal, a complexidade é um emaranhado, não é só uma rede. É um emaranhado de interrelações, interconexões, de contradições, de antagonismos, porque a gente fica buscando só interações, né? E às vezes existem elementos dentro dessa emaranhado, dessa rede muito forte, muito conectada, que eles simplesmente geram interferência com outros elementos. Não é uma interação que você consegue medir positiva ou negativa, mas simplesmente ruído, né? Então, alguns elementos simplesmente geram ruído dentro desse sistema, que dificultam o seu entendimento. E muitos elementos funcionam ao simples acaso, sem lógica nenhuma. Por quê? Porque não tem lógica em tudo. Tem coisa que simplesmente não tem porquê. Entendeu? E aí isso é complexidade. A complexidade é um mundo real, é um mundo onde tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz sentido, tem coisa que sempre acontece, tem coisa que acontece raramente, né? E você tem que lidar com tudo isso. Isso é complexidade, né? Quando você busca um conhecimento pela complexidade, é uma coisa, né? E é legal a gente pegar o tema da sexualidade nesse momento, né? Na sexta-feira eu estava conversando com ele e com a Isabelle a respeito disso, fiquei pensando no final de semana. A nossa forma de buscar conhecimento, quando a gente olha para a sexualidade, a gente fica tentando estabelecer rótulo. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque a gente precisa predizer, a gente precisa encaixar, a gente precisa organizar, a gente precisa avaliar, né? É a forma como a ciência determinou o nosso funcionamento hoje, né? A gente precisa classificar. Isso tem tudo a ver com a próxima aula, tá? Essa necessidade de classificação, essa doença, né? Tá na Bíblia, velho. Tá na Bíblia isso, né? Deus pegou e falou para Adão dar nome para as criaturas. Quando você dá nome, você atribui posse, você classifica. Porque dar nome, classificar, é dominar, é ter poder. Nasce a política no momento que, né, na nossa mitologia é isso. Fala assim, olha, nomeie os bichos aí, vou nomear o bicho. A cada nome que eu dou, atribuo posse. Olha que coisa louca, né? A gente está criando categoria e aí a gente fica buscando, dando uma de Adão, tentando categorizar o padrão de comportamento. Só que para você avaliar e categorizar um padrão de comportamento, para você botar um rótulo em alguém baseado no jeito que a pessoa se comporta, não faz nem sentido, porque essa pessoa é um sistema aberto, cacete. Você está entendendo? A informação está fluindo por ela, a energia está fluindo por ela, o ambiente está fluindo por ela. Faz sentido isso agora? Nem tudo que ela faz é lógico. Existem contradições, porque nós somos fractais da própria realidade. Se a matéria não é lógica e a matéria faz coisa que é totalmente inesperada, por que que a gente tem que fazer tudo logicamente e não inesperado? Será que todas as besteiras que a gente só faz besteira porque o mundo faz besteira, o universo tem besteira, tem coisa incoerente
no próprio universo. Às vezes dá merda, pronto. Isso é complexidade. Faz sentido isso? Eu Faz acho, muito sentido. não sei, tá fazendo? Porque eu sei que vocês são perfeccionistas como eu, e aí você fica lutando com o perfeccionismo, que é um fruto de uma racionalidade gerada pela nossa ciência. E não existe essa perfeição, porque a própria realidade ela é distorcida. Distorcida na medida que o próprio acaso ele existe. E ele é constituinte da própria malha da realidade. Hein, Ricardo? Ah, É até assim, compreensível entender por que que a gente tem tanta dificuldade, né? Porque é uma herança, né, eurocêntrica, né, de querer impor, né, o que não se encaixa, né? uhum. Então daí você fica meio perdido assim, ah, mas como assim que é mais do que isso, né? É muito mais do que isso. E eu achei muito interessante, Thiago, que eu trombei um vídeo da Rita, sabe, a Rita Von Hunt, e falando de meritocracia, eu achei muito foda, que eu tinha visto. Ela fez um vídeo para comentar um vídeo da Gabriela Priori, de uma entrevista que ela fez com um autor norte-americano. E eu tinha assistido a entrevista, eu queria passar para os alunos do primeiro ano, falei, mas eles não vão entender porra nenhuma. E aí a Rita fez um vídeo baseado na entrevista, falei, eles vão entender tudo, e passei a Rita, né? Aí, meu, não sei como apareceu uma entrevista da Rita com o Rafinha Bastos, assistam. Rafinha Bastos e Rita Von Hunt, uma das melhores entrevistas que eu já vi na vida. Espetacular. E aí vinha um outro vídeo dela explicando a parte 2 das siglas do LGBTQIA+, acho que acertei agora, né? Que é brilhante também. Então, o que que acontece? A, a teoria, e eu não gosto nem de chamar de teoria, quando eu comecei a pensar agora, eu vejo a forma como a Rita fala, né? Ela é marxista e tudo mais, mas a forma como ela fala das sexualidades, dos gêneros e tudo mais, é uma tecnologia, cara, né? Ela colocou isso, não sei se ela colocou de forma objetiva ou eu que entendi que ela colocou isso, tem disso também, mas fez todo sentido. Cada sociedade tem uma tecnologia em relação à sua sexualidade, entendeu? Ela tem uma tecnologia de como atribuir gênero, de como interpelar os diferentes tipos de sexo, né, o intersexo, e aí isso é tecnologia para a gente também. Cada sociedade desenvolveu esse tipo de tecnologia, porque está para além da cultura, porque isso influencia tanto a nossa produção que não faz sentido você entender as múltiplas formas de sexualidade como expressão de cultura e identidade, que foi o que eu sempre vi, entendeu? Tá muito além da identidade, que é super legal, eu amo estudar identidade. Tá muito além da cultura, tá muito além da antropologia. É tecnologia, porque influencia diretamente a produção econômica e estrutural da sociedade, né? Não dá para dissociar. E como que eu estou vendo isso? Né? Eu vi isso nesse final de semana, depois de falar com a Isabelle Coelho, fiquei fritando, que a gente tá com umas ideias malucas, eu vou ter que justificar. Até botei o Paulinho na roda, viu, Isabelle? Aí ele deu risada, ai meu Deus, como vamos justificar isso? A gente dá um jeito, manda ver. Então, o que que acontece? Né? Dentro desse contexto de complexidade, o Mohan, vou até mostrar o desenho aqui para vocês, né? O Mohan, ele fala de uma nova ciência. Não é uma nova porque a gente tem que abandonar a velha, não é uma nova que a gente tem que modificar a velha. É uma nova que vai somar com a velha, tá? Dá para ver o desenho aí dessas bolinhas? E aí eu vou falar, ó, é um alvo. No centro está a physis, que não é a física, mas é a física antiga dos filósofos gregos, depois mais em volta a biologia e depois a antropologia. Ele fala que as disciplinas deveriam ser excluídas e a gente tinha que pensar o mundo de forma transdisciplinar, baseado na matéria, na energia e na informação, saindo do mundo físico, passando pela organização biológica e entrando na antropologia, que representa as organizações sociais. E tudo está interligado, tudo está conectado. Todos os componentes são sistemas abertos em si, entendeu? Tudo é sistema aberto. A informação, a matéria, a energia está fluindo entre cada um de nós, cada cachorro, inseto, está tudo conectado. Se a gente não olhar, é um alvo, Cauã.
Vou mostrar aqui, ó. É um alvinho. No centro, a física, em volta, a biologia e mais amplo, a antropologia. Ele fala da união de todas as ciências. Você deveria olhar um objeto e esse objeto ele não faz sentido se você não olhar ele desde a microfísica até a antropologia, as múltiplas vertentes da antropologia, identidade e significado. Entendeu? Então, é muito interessante você pensar na complexidade. Ela é execuível? Não, é muito difícil, porque a gente tem um pensamento linear e tosquinho, que é o próximo vídeo do Átila. Depois eu mostro na próxima aula, que essa aula já está acabando, né? Mas pensar em complexidade, o pensamento complexo, eu aprendi a operar com complexidade quando eu desligo o racional e eu tento usar o meu emocional para entender as coisas, que é bem difícil, tá? E aí depois parece que o emocional está entendendo, e aí eu tento usar a racionalidade para extrair daquele miolo lá, né, o que foi processado, tá? Mas é muito interessante a gente pensar nisso, né, numa visão de biologia, e a fala do Átila é muito boa nesse vídeo, né? Ele fala, primeiro ele fala do Dobzhansky. Dobzhansky, ele fala que a biologia só faz sentido se ela à luz da evolução. E é verdade, a biologia é algo totalmente sem sentido sem evolução. Totalmente sem sentido sem evolução, tá? É como o próprio Átila já disse, não sei se nesse vídeo ou em outro, ele falou assim, é como se fosse um álbum de figurinha que você vai colecionando coisas diferentes, tá? Né? Ah, esse é diferente desse, olha que legal. É muito da nossa visão que a gente tem. A biologia ela faz sentido, tá tudo conectado. Só que o Dobzhansky nem em sonho ele imaginava que existia uma conexão tão grande como a que o Mohan está colocando, tá? Porque quando ele incorpora a teoria da informação, do Shannon Wiener, cibernética e tudo mais, ele está conectando de fato um emaranhado ali que a biologia só faz sentido à luz da evolução, e a evolução ela não é um mecanismo biológico, ela é um mecanismo universal, onde a própria matéria compete por estabilidade, né? Onde a própria energia compete por fluidez, onde a própria informação, né, ela compete por projeção. Então, a ideia que o Marx colocou, Marx não, o Darwin colocou, está muito além da ideia que ele colocou, né? Essa ideia de que quando você tem recurso limitado e uma diversidade que pode utilizar esse recurso, você gera evolução e aprimoramento do sistema. Então, assim, é muito legal pensar desse jeito, vai fritar os miolos de vocês. Eu acho que serve para abrir perspectiva, para entender o que vocês vão aprender daqui para frente, que a próxima aula vai complicar bastante, né? De verdade, assim, a partir de agora eu vou ensinar para vocês a coisa que eu achei mais difícil para aprender na minha vida, que é a sistemática filogenética, tá? Então vai complicar mesmo. E aí ter uma visão mais aberta, assim, e criar pontos de conexão com outras coisas, uma fluidez, sem uma cobrança de, puta, eu não tô entendendo, relaxa, né? Relaxa, talvez ajude essa conversa que a gente teve. E vocês ficaram sabendo um pouquinho mais do Morin, Edgar Morin. Para quem quiser ser professor no futuro, por favor, leiam muito Edgar Morin. Ele tem esse livro Pictitico aqui, que é a Introdução ao Pensamento Complexo, que é uma piada de mau gosto, porque eu quase mal entendo, depois de ter ficado quase um ano lendo só a filosofia da ciência para preparar um curso, eu mal entendo esse livro. Introdução. Introdução a seco, né? Ninguém entende o que ele está falando, é difícil. É, é piada. Eu li A Inteligência da Complexidade, que é uma bíblia enorme, vale a pena pegar em alguma biblioteca, porque é caro, eu nunca consegui comprar de tão caro que é, nem usado. E dá para entender muito melhor do que a introdução, o Inteligência da Complexidade, que é muito melhor livro que eu já li na vida, né? Tem o Filhos do Céu, que não tem, é outra pegada que é muito legal também. Tem um que chama A Cabeça Bem Feita, que esse é legal porque ele explica a complexidade para professor no nível muito mais baixo. Foi assim que eu comecei a entender, né? Então foi o primeiro que eu li, muito bacana. E tem o outro, acho que são 7 saberes essenciais para a educação no futuro. O Mohan ele tem uma ampla publicação, o começo dele
é muito século XX, pós-guerra, muito chovendo molhado, não vejo muita graça, mas o Mohan mais moderno, agora que ele tá velhinho, o cara é excepcional, ele tá pensando muito fora da caixinha, sabe? Então é muito bacana. E aí eu recomendo para vocês esse tipo de leitura, Edgar Morin, né? E a complexidade. Eu acho que seja qual for a profissão que vocês assumam, a complexidade vai ser um novo paradigma para vocês conseguirem contribuir com a humanidade de alguma forma. Eu acho que a gente está estancado dentro dessa visão científica determinista que assume um modelo capitalista como único, né? E aí a gente tem que pagar a conta no final do mês e isso prende a gente num nível absurdo, né? Meu vizinho, ele tem 86 anos, o Reinaldo, 86. Ele é inventor e eu tenho conversado bastante com ele, que eu estou apoiando ele no que ele falou, que provavelmente são as duas últimas invenções dele, porque ele acha que não vai durar mais muito tempo, né? E aí, o que que acontece? Ele tem várias patentes. Acabou de ser aprovada uma patente, levou 9 anos para ele conseguir aprovar a patente. É produzir bioquerosene a partir de lixo. Ele conseguiu através lixo urbano, sabe? Você vai no lixão, pega o lixão, faz um procedimento dentro de um biodigestor com uma técnica que ele inventou, uma tecnologia que ele inventou e obtém um combustível que é superior ao querosene que os aviões usam, em todos os aspectos, né? Todos mesmo, assim. É ecologicamente correto, vem do lixo, é, tem uma combustão maior, mais resistente a congelamento, mais leve, enfim, é só benefício só. 9 anos por lobby da indústria de combustíveis. Ele não consegue, ele tem vários. Álcool a partir de lixo, álcool a partir de poda de árvore. Lixo e poda de árvore são os dois maiores problemas das cidades, do ponto de vista de resíduo orgânico, resíduo urbano, né? Então a gente tem um problema seríssimo ambiental por conta do lixo que é produzido nas cidades. Então, tanto o lixo orgânico como as podas de árvore, né? Porque a árvore que forma madeira, né, é a lignina. É uma proteína muito dura, é como se fosse um cimento. E não tem quase nada que resolva isso. A Raizen aqui de Piracicaba, eles conseguiram desenvolver, o Luiz Nelson estava me contando, eles desenvolveram um método para quebrar a lignina e produzir álcool baseado em enzima, mas é caríssimo. E o Reinaldo fez isso no fundo da casa dele. E funcionou. Ele me mostrou. Eu vi, falei, puta merda, cara, ele fez, velho. Porque ele pensa fora da casinha, entendeu? E aí a gente conversando, fala assim, cara, tanta coisa que podia fazer para resolver tão fácil. Ele é engenheiro agrônomo. Ele estava falando, Ricardo, a mamona. Mamona é assim, a Embrapa do Brasil fez uma variedade de mamona que é ultra produtiva, quase não tem impacto com seca, não tem doença, não tem nada, tem tecnologia, tem muda, tinha tudo. Era só aplicar no Nordeste, ensinar o povo a plantar, colhia a mamona, extraía o óleo não é alimentício, então não varia de acordo com as taxas globais. O óleo é muito melhor do que qualquer óleo para motor de carro, porque a capacidade de lubrificação dele é altíssima. Tanto é que as maiores empresas óticas do mundo, a Zeiss, né, por exemplo, esqueci o nome da outra, eu não gosto dela, Zeiss e a Leica, são empresas alemãs que produzem lentes de alta precisão, usam óleo de mamona para conseguir lubrificar as peças e conseguir fazer essas lentes de alta qualidade, né? E aí a gente tem tudo para produzir mamona. Ele fez um biodiesel de mamona, tá lá a patente, mandou para os Estados Unidos e não deixam a patente sair. Não deixavam de jeito nenhum. Ele brigando com a patente nos Estados Unidos. Aí ele foi descobrir o que que acontecia. Acho que era a Gesslever, não sei, é uma dessas grandes aí. Não sei se era a Gesslever, a Johnson, não sei qual que era. Ela tinha produzido uma tecnologia para fazer biodiesel a partir do óleo de mamona. Só que eu precisava de alta pressão e alta temperatura, gastava bastante energia para fazer a conversão, né? E ele fez um método em temperatura ambiente, com baixo custo energético para conversão. E aí não queriam aceitar, tinha lobby, ele percebeu que tinha lobby, e nos Estados Unidos pelo menos funciona isso, né?
o intermediário, amigo dele que estava tocando a coisa lá, ele falou assim, ameaça a funcionária, a técnica que está impedindo a gente, avisa ela que a gente vai entrar com uma ação pedindo US$ 1 milhão de indenização. Na outra semana autorizaram. Olha só, sacanagem. Acho que só aqui que tem sacanagem, também tem lá, né? Então ele está com essas patentes aí, quase todas paradas, resolveria o problema do lixo. A gente não teria mais lixões, a gente teria indústrias. Não precisaria de cana no nível que a gente precisa, usa. Dá para ter noção disso? Tecnologia, meu Isso é vizinho. gigantesco. Então, e por que que a gente não faz? Porque a gente está preso, né? As pessoas duvidam, ele fala assim, Ricardo, você foi a primeira pessoa que me ouviu, me deu atenção e falou, deixa eu ver. Acreditando, porque todo mundo olha para mim e fala, velho, é louco. Então é isso. Pensem na complexidade, pensem no fato de você ser um sistema aberto, de que as coisas fluem por você, você não é rígido. Então você está sempre em formação. Eu acho que eu li isso, eu acho que isso pode trazer um conforto muito grande para vocês, né? Para mim já tinha trazido, já que eu tinha acessado essa informação de outro jeito na minha história de vida. Mas eu acho que ter consciência disso é um jeito de lidar com o nosso perfeccionismo. Nosso, que eu sei que todos vocês são, assim como eu, né? Esse perfeccionismo que sufoca a gente. Pensa nisso, é que não tem perfeição, beleza? Perfeição é um mito que a gente criou dentro dessa ciência manipuladora. Que eu adoro, por sinal, viu? Não tô falando mal, vamos acabar com a ciência, não, pelo amor de Deus. Gosto dela. Alguém quer dizer alguma coisa? Nossa, velho, que silêncio. Acho que eu vou começar a dar aula no cemitério, acho que deve ser mais animado. Tenho certeza que aparece umas almas penadas lá pra trocar ideia comigo. Nem assim, nem falando besteira. Ô, Isabelle, fala comigo. Isabelle é a Lara, Isabelle é o Lula, é a Lara que é a Dilma. Ah, é. Vocês ficam me confundindo com os presidentes, com o presidente e com a presidenta. A presidenta é a Lara. Beleza, então, gente? Então é isso. Eu achei que ia ter que explicar tudo que o Atila falou de novo. Como vocês entenderam tudo, deu pra gente dar uma avançada aí no, numa percepção de mundo um pouco mais ampla, que eu acho que vai facilitar a próxima aula. Ricardo, um troço que eu tava pensando no meio da aula. Você vai chegar a comentar em algum momento desse ano, dentro dessa questão de complexidade, aquilo que você disse uma vez, que quanto mais a gente estuda a ciência, mais próximo a gente chega da ideia de existir um Deus? Eu acho que não vou precisar chegar nisso, Iris. Vocês vão chegar sozinhos. Hum, Entendeu? O segredo entendi. não está na ideia de você achar algum gatilho dentro da ciência para acreditar em Deus. É que quando você estuda muito a ciência, você entende cada vez mais essa complexidade. E aí você entende as possibilidades. Entendendo as possibilidades, as coisas vão se tornando muito mais claras na sua cabeça e tudo vai fazendo sentido. Um sentido de não ter sentido, você está entendendo? Você fala assim, eu não entendo tudo, mas tudo bem. As coisas são conectadas. E aí você começa a entender que essa ideia de indivíduo, de unicidade, de entidades discretas não fazem sentido. Olha o meu Smurf da minha infância aqui. Aí, o que que acontece? Não dá para você imaginar um Deus único parado, sentado na cadeira, cuidando da vida dos outros. É esse o ponto. Você muda a concepção de Deus. Você acha uma concepção de Deus que faz mais sentido do que a que você tinha. E ela sempre melhora, pelo menos com as pessoas que eu conversei sobre isso. Luiz Nelson é um, né? Nélio é outro. Você muda a tua concepção de Deus, porque quando você cresce o seu universo de discurso, você consegue entender, fala, puta, se eu já estou pensando tão complexo, imagina uma força maior, ela é muito mais complexa do que eu.
E aí você começa a ver conexão de várias formas, e aí você muda a tua forma de estabelecer a religião. Você entende tudo de uma forma muito melhor, assim. É essa a impressão que eu tenho. E vai ficando cada vez mais leve, não pesado. Eu acho que a religião ela surge muito de uma forma pesada no começo da tua vida. E quando você vai crescer, a ciência também faz você ter raiva de quem não entende. E acho que quando você vai caminhando você vai seguindo nesse caminho, a coisa vai ficando mais leve, porque você entende o não entendimento, você entende o peso, você entende a pressão nos outros e vai ficando tudo mais leve para você. Entendeu? Eu acho que eu não preciso argumentar em relação a isso, eu não preciso mostrar, vocês vão chegar sozinhos. E só faz sentido se vocês enxergarem sozinhos. O complexo a gente não avalia com a razão, gente. A gente avalia com a emoção. Isso é bizarro para mim, que sou uma pessoa estritamente racional, com uma inteligência emocional lixo, entendeu? Olhar Mas para aí, como que seria olhar pro mundo pelas suas emoções, tipo, como que... Explique isso. você tem que pensar numa coisa complexa. Primeira coisa, quando você pensa em alguma coisa, você tenta mapear ela, não tenta? Para entender? Primeiro você faz uma observação, não faz? E depois você começa a gerar hipóteses de como funciona, não é isso? É, tipo isso. Você faz a observação e ao invés de gerar hipóteses de como funciona, você começa a se observar. Você observa de novo e se observa. Você observa de novo, você se observa. Você observa de novo e se observa. Pela dissonância das suas emoções ao observar e se observar. Observe de novo. Você vai gerando algumas seguranças em relação a alguns aspectos, algumas inseguranças em relação a outros aspectos, e aí você vai nesse misto de razão e emoção, você vai sentindo segurança, insegurança, segurança, insegurança, vai se entendendo e entendendo o objeto até que isso vai fazendo sentido. Porque você não vai desligar o racional. Então, nesse processo você cria um vínculo com o objeto. Nessa reflexão, você vai gerando padrões racionais para entender o que está acontecendo. E às vezes é muito difícil, porque você entende a tua emoção e esse vínculo que você estabelece te permite um vislumbre daquela realidade. Você entende, mas você não consegue vocalizar, porque a tua linguagem ela é muito racionalzinha, muito simplesinha, orientada ao objeto, né? Sujeito, verbo, objeto. E aí você às vezes está trabalhando com dicotomias, com tricotomias, quadratomias, você está entendendo? Você está vendo uma rede, um emaranhado, fluido, que às vezes ele está em sinergia, às vezes ele está em antítese, né? Ele tem as contradições, os paradoxos inerentes dele, você consegue perceber, sentir, mas não dá para falar. Então, o pensamento complexo ele é um desafio, porque ele não é aplicável na realidade. Eu consigo pensar em alguma coisa, mas eu não consigo te explicar. Entendeu? Entendi. Então eu buscar o eu sinto, mas eu não sei explicar. É, e tá bem, tá bom. Entendeu? É isso, o teu cérebro tem um limite. Não dá para você passar do limite. Teu limite é a linguagem. Teu É limite é a muito linguagem. difícil, né, aceitar que a gente tem limites para as coisas. Ai, tem, tem muito limite. E aí, ó, tá vendo como a complexidade é boa? Ela te mostra que você tem limite, né? Que não existe perfeição, então você pode parar antes do limite, né? Então, eu acho assim, para mim, a teoria e o conhecimento ele faz sentido quando melhora a tua qualidade de vida. Por isso que eu trago essas coisas para vocês, entendeu? Melhorou muito a minha qualidade de vida, né? E eu tive minhas crises para entender isso. Eu tive muitas crises existenciais baseadas em teoria,
e implicaram diretamente na minha qualidade de vida, e eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma qualidade de vida maravilhosa. Então é por isso que eu tento dividir com vocês, assim. Que eu vejo as pessoas ao meu redor, eu acho que poucas são felizes como eu sou muito feliz, né? De verdade, assim, muito autocentrado, muito de boa. Eu acho que tem uma qualidade de vida enorme. Então, e por conta desse trabalho com as teorias. Foi resolvendo as coisas no mundo das ideias que eu consegui melhorar as coisas na minha vida. Por isso. Sentimento horrível o quê, Thiago? Qual é o drama dessa vez? Não, não tem drama. Qual que é o sentimento horrível? Não, eu digo assim, essa aceitação, né, saber que tem limite, né? Você pode até entender, mas passar adiante é algo difícil, né? Sim, eu tinha impressão disso, eu tive certeza disso quando eu tomei a ayahuasca pela segunda vez. A primeira vez foi bonito, vi um monte de luz bacana, paz e amor, saí ser gratiluz, querendo abraçar todo mundo, aquela coisa, né? Segunda vez, eu comecei a sentir dor, eu falei, não, a primeira vez a ayahuasca ele me mostrar dor, eu rejeitei, e dessa vez eu vou sentir dor, vamos ver o que que a dor me ensina. Foi extremamente racional, a experiência é como se eu tivesse 50 cérebros ao invés de um, e aí eu comecei a entender tudo. Onde eu projetava as minhas perguntas, vinham respostas, e eu comecei a entender tudo. Como eu sou uma pessoa nem um pouco calma para esse tipo de coisa, eu comecei a pensar no universo, nos efeitos de causa dentro do universo. E eu comecei a entender tudo, 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 tudo. E aí um momento eu falei, caralho, eu tô entendendo o universo. Eu tô entendendo tudo. Né? E aí tem o efeito da ayahuasca, tipo, Jesus veio e deu uma risadinha e falou assim, é matemática divina. Eu falei, filha da mãe, né? E aí eu falei, o que que é isso? O que que é isso? Fui jogando no limite tudo que estava acontecendo, entendendo um monte de coisa. Passou o efeito, fui tentar conversar com a minha amiga. Não sei nada, cara. Eu não conseguia verbalizar. Eu estava sob efeito da ayahuasca, eu estava entendendo tudo. Ela perguntava, eu tentava falar para ela e não tinham palavras, não existiam palavras capazes de falar o que eu estava entendendo. Passou o efeito, parei de entender, fiquei só com vislumbre daquilo. Entendeu? Não, Jesus veio e deu uma risadinha. Tipo, eu tava lá viajando como se ele estivesse do lado, assim, falou assim: ah, malandro, é matemática divina, curte aí, ó, sabe? Alguma coisa assim, né? E aí fiquei uma semana em crise. Não, não é possível. Não é possível que eu não consigo mais lembrar daquilo com toda aquela. É como se você olhar, entrasse correndo numa sala que tem um mural enorme, uma pintura linda, maravilhosa. Você bate o olho, você vê tudo, aprecia tudo e sai rápido e fica só um vestígio daquilo na tua memória. E aí eu consegui lembrar, tal, cheguei na segunda-feira, Nélio, direto no Nélio. Nélio, tem uma chance do universo ser assim, 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 por causa disso, 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 isso ser isso, por causa disso, isso, isso. Ah, Ricardo, isso é teoria de cordas da física. Resumindo, eu pensei a teoria de cordas durante o culto de ayahuasca. Galera vendo Ganesh, nego conversando com Jesus, né? E eu lá pensando na teoria de cordas da física, com suas Mas, dimensões. Ricardo, como que isso tipo, refletiu em você? Porque se você teve um vislumbre, você podia ir pelo caminho de tipo, nossa, eu preciso buscar isso, porque se isso existe, então eu preciso alcançar essa parada. Ou foi um, tipo, e aí bate uma ansiedade maluca e uma Não, coisa doida, ou você ficou em não, paz tô com falando isso? sério, o bagulho foi louco. É assim, ó. Nesse ritual, não tem nenhuma exigência. A única exigência é que antes de começar, todo mundo se ajoelha e faz uma referência para Jesus Cristo. É isso. Não, não isso. Falo, Não, tipo, calma do aí. Aí pós. eu peguei, eu fiz. Eu falei, já que eu vou fazer direito. Falei assim, ó, seu Jesus, me ensine o que eu for digno de aprender. E falei com a maior verdade do mundo. E aí ele ensinou que eu era digno de aprender, passou dando risada ainda. Você não pediu? Toma. Foi isso. Tipo, se vira, você é digno disso. Se vira com esse conhecimento que eu tô te dando. E depois tirou, né? Que eu tinha 50 É, cérebros e depois eu tinha só o meu. Eu não consigo mais processar aquilo. tô louco. Sim, eu vislumbrei que existe algo maior.
Eu vislumbrei, eu falei assim, existe uma lógica que eu nunca vou acessar porque meu cérebro humano é incapaz de fazer. Eu estava processando, talvez, com o cérebro dos outros, não dá para entender. Foi aí que eu entendi sistema aberto. Aí eu comecei a ler física, e aí pela física eu entendo a espiritualidade, agora pela física. Você está entendendo? Vai fazendo conexão na minha cabeça muito louca. Você está entendendo? E tá Isso é tudo bem. incrível. Foi o que me trouxe paz. Assim, eu não preciso entender tudo, porque não é para entender tudo. E foi aí que eu mudei meu jeito de dar aula. Porque vocês não precisam entender tudo. Vocês não precisam saber o que está na minha cabeça. Eu faço vocês terem experiência para vocês chegarem onde vocês precisam chegar. E nesse onde a gente precisa chegar, você Eu tem não ideia sei que a onde é. gente sabe, mas a gente sabe onde é para chegar. Eu não sei onde é que vocês precisam chegar, mas eu enxergo os bloqueios que vocês têm e eu tento empurrar vocês para estourar os bloqueios. Entendi. Entendeu? Tudo isso veio dessa experiência maluca, que foi pura física, não teve nada. Fui eu comigo mesmo. Eu queria saber por que eu tinha dor nas costas. Eu descobri que eu tinha dor nas costas por causa de medo. O medo contraía a minha musculatura e a musculatura minha bagunçava. Eu tinha dor crônica nas costas. Conforme eu superei os medos, eu não tenho mais essas dores. As dores de mais de 36 anos tendo dor nas costas. Eu tinha essas dores desde que eu nasci. E me curou, por entender física. Entendeu? É louco. É isso aí. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Resumindo, eu entendi que a matéria não existe, o tempo não existe, é tudo uma ilusão. É tudo uma projeção coletiva. O que existe é vibração, e vibração não é som, não é onda mecânica, nem luz, é vibração. É uma coisa que vem antes do fóton, vem antes do elétron, vem antes de tudo. São as cordas. A ressonância das cordas forma a matéria, formam a luz e formam tudo. A ressonância das cordas, ela é influenciada pelo pensamento, pela informação. Então, informação e energia fluem juntos através das cordas para organizar o mundo e o universo. Mais ou menos isso. Sem muitos detalhes, porque eu tinha 50 cérebros na hora, agora só tenho o meu. Beleza? Isso aí. Se não tem mais nenhuma dúvida, boa semana para vocês. Daniel, você não falou nada, tá tudo bem aí? Qual foi o nível de lorota hoje? Ah, cara, sei lá, mano. Você tá no espiral aí, tá só. Eu não sei se tá se descendo, se as lorotas estão ficando tão reais que não são lorotas, ou lorotas tão bem feitas que são as melhores lorotas que ouvimos. E aí, espero que vocês tenham aproveitado. A ideia não é dizer o que é só provocar vocês para vocês pensarem. Vocês sabem disso que eu faço o tempo todo, né? Então tentem se ajustar, hein? E a Tainá falou: Jesus veio e deu uma risadinha. Foi bem isso mesmo. Assim, que eu não vejo porcaria nenhuma. Tem gente que vê e não sei o que lá. Eu não, eu sinto. Era como se ele viesse e falasse assim: ah, você pediu, toma aí, ó. E foi embora. Eu não sei como vocês veem Jesus. Eu imagino uma pessoa divertida e bem-humorada. Como vocês imaginam Jesus? Todo sério e não sei o que lá. Eu acho que ele é um arroz de festa, fanfarrão, brincalhão. Chamou, ele tá ali, e é isso aí. Ah, que legal, tal. Eu acho que ele deve ser mó gente boa. Pensem nisso. Tipo um viking, né? O Ricardo escrevendo. Não, cara. Eu lembro uma vez, cara, a minha primeira sogra era da Congregação Cristã do Brasil. E aí, um dia ela tava viajando, ela falou assim: Não, vocês dois jogando videogame, aí eu e meu cunhado jogando videogame. Falei assim: Vocês dois jogando videogame, imagina se Jesus viesse aqui agora, que legal, né? O que que eu ia perguntar pra ele? O que que vocês iam perguntar pra ele? Eu falei: Jesus, puxa a cadeira e joga um King of Fighters com a gente aqui. Aí ele ia dar risada, porque ele é Jesus, ele ia acertar todos os combos na gente e ficar dando rindo na nossa cara.
Ela falou, ai, meu Deus do céu, você acha que ele ia querer jogar? Um olhou pro outro, com certeza. Meu Deus. Com certeza, pra gente parar de jogar. Ele ia dar uma sova na gente e a gente ia perder a graça. A gente só apanha e fazer outra coisa útil. É engraçado. Qual a visão que vocês têm, assim? Eu acho divertido, né? A minha visão é bem distorcida, como não fui na igreja. É isso aí. Um abraço, gente. Parar a aula aqui. Já devia ter parado.